do Daniel, capítulo 4, e vamos concluir o capítulo que fala-nos a respeito da soberania de Deus diante da loucura humana. É o episódio em que se trata de respeito de Nabucodonosor, que teve mais um sonho, segundo sonho dele, e Daniel foi o responsável para interpretar aquele sonho mais uma vez. Então, o Nabucodonosor se dirige para Daniel e pede que ele assim o faça, pois ele já tinha feito o primeiro sonho. E Daniel, então, chega diante do rei e vai fazer a interpretação. E acontece que Daniel fica atônito, ele reage de uma maneira, conforme diz o texto, e fica perturbado, atônito com aquela situação que ele percebe, no sonho que Nabucodonosor teve. Ele contou a Daniel o seu sonho, e aí sim foi a reação dele e a sequência do texto que vai falar, então, da interpretação, da punição a respeito do que acontecera no sonho a Nabucodonosor e em relação ao porque ele não reconheceria a soberania de Deus, ele iria se achar acima de todos e pela grandeza do seu reino, da sua Babilônia, então por isso ele vai ser punido. Mas veja como então Daniel assim o fez a partir do versículo 19 do capítulo 4. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então Daniel ficou atônito e perturbado por algum tempo, quando ele teve aquela visão ali do sonho de Nabucodonosor. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Então o rei procurou tranquilizar Daniel, disse: não se preocupe, Daniel, não fique assim, fique tranquilo, não fique perturbado. Eu quero saber o que é que aconteceu de fato, o que é que esse sonho quer dizer. E disse, Daniel então respondeu, chamado de Beltesazar, disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então Daniel, já antevendo o que vai interpretar, vê que não é uma coisa tão boa assim. Aí ele diz: olha, que não seja para o Senhor, rei. Ele tenta causar no rei uma tranquilidade para o rei não ficar já irado ou revoltado com aquela situação. Então ele diz: olha, espero que esse sonho seja contra os que têm ódio contra o Senhor e contra os seus inimigos. Aí ele vai contar o sonho, a interpretação. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, olha, sonho bom, A princípio, olha, Daniel está contando ao rei que aquele sonho, aquela árvore que ele havia sonhado, diz respeito a ele mesmo, que cresceu, que se tornou forte, que dominava sobre os demais povos. E aí ele afirmou: é o Senhor, rei, és tu, ó rei. Aí o rei, quando viu o rei, quanto ao que viu o rei, ele diz: quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá
contra o rei, meu senhor. Então veja que agora Daniel não esconde do rei essa realidade. Qual é a realidade? De fato, se reconhece que o rei cresceu, que ele é forte, que ele tem domínio, mas vai chegar o dia em que isso vai ser destruído. E ele fala de um santo, né, de um vigilante que é santo, e aí a gente já começa a perceber aí, né, uma ação de Deus, né, é uma ação de Deus ali, intervindo na história, mostrando a sua soberania, como Deus de fato está no controle de todas as coisas, né? Não adianta o rei Nabucodonosor ser reconhecido como de fato é grande, né? Um rei que tem poderes, não adianta isso diante da grandeza do Deus Altíssimo, do Deus que de fato o colocou ali naquela condição. Então veja, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. É o céu que domina, então ele vai ter que reconhecer isso. Mas para ele chegar a esse ponto, o que é que ia acontecer? Ele ia sofrer a penalidade. Ele ia sofrer a condição de que ele, pela sua soberba, por ele se achar importante, por ele se achar maior do que Deus, ou se achar um Deus, né? Vocês lembram do capítulo 3, ele mandou fazer uma estátua para que todo mundo adorasse. Então, Nabucodonosor, ele era um idólatra, e a tal ponto que ele mesmo se tornou ídolo para ele mesmo. Olha a capacidade daquele homem. Então, isso é uma coisa que é da natureza humana caída. A tendência do ser humano, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus em suas vidas, é cair nesses erros, nessas pecaminosidades da idolatria, da soberba, da avareza, de se achar mais importante do que outro. Isso tudo é consequência da queda, do pecado do homem. E com Nabucodonosor não era diferente. Era um homem soberbo, altivo, orgulhoso, vaidoso, se achava importante. Mas agora está ele, diante de uma profecia que Deus tem dado através de Daniel, trazendo um reconhecimento de que de fato ele cresceu, se tornou forte, mas também avisando a ele e advertindo que isso vai acabar. Isso vai ser destruído por um tempo e depois vai ser retomado. Veja que ele diz, não, depois vai ficar lá a raiz, porque depois vai retomar, você vai tornar a ser teu o seu reino, mas você vai passar por um período de juízo da parte de Deus. Portanto, o rei, aí que Daniel disse para ele, portanto, ó rei, versículo 27, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha aí, olha o aviso de Deus para aquele homem. O que é que o Senhor está dizendo a ele? Arrependa-se. Você está fazendo assim, está tomando essas atitudes, arrependa-se, né, dos seus pecados, volte para Deus, comece a andar com justiça, a fazer justiça, a reconhecer que há um Deus no céu, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o soberano. Será que Nabucodonosor atendeu essa orientação? Vejamos, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, ou seja, um ano, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, olha o que o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei,
quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. O juízo de Deus acabara de cair na vida de Nabucodonosor. E por quê? Porque ele, apesar da advertência que foi dada, veja, ele foi avisado de que ele deveria voltar-se para um termo, ou seja, resolver pela justiça, arrepender-se do seu pecado, das suas iniquidades, para que de fato ele tivesse um prolongamento de tranquilidade. Mas veja, o coração dele não, ele até ouviu isso, mas ele não atendeu, ele não refletiu sobre essas coisas. Até mesmo porque Nabucodonosor continuava sendo um homem idólatra. Nabucodonosor continuava sendo um homem soberbo, cheio de si, a ponto de ele chegar, depois desse período de 1 ano, se vangloriar. Olhar para o palácio real e disse: não é esta a grandeza de Babilônia? Que eu, olha só, eu edifiquei para o casal real, para a casa real, com o meu grandioso poder, olha aí, e para a glória da minha majestade. Então aí está o problema de Nabucodonosor. O seu pecado era este: ele achar que era talvez um Deus realmente, com D minúsculo, mas se achava um Deus. Um homem que tinha poder, e de fato tinha, e portanto a glória ele se achava que era dele. Quando ele estava ainda falando, veio então o juízo da parte de Deus. A voz do céu, olha, não foi nem mais interpretação de ninguém. Deus mesmo já falou diretamente ali, a voz do céu, e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, fartirão comer ervas como os bois, passear-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Deus diretamente falando ao coração daquele homem, dizendo a ele: olha aí o que é que vai acontecer, vai ser exatamente como foi o sonho que Daniel interpretou para você, e ele ouviu a interpretação, mas mesmo assim, veja, não mudou nada. Foi avisado, foi dito a ele o que ia acontecer com ele, e o que foi... Daniel falou então, ele se quebrantou e voltou. Não. Exatamente como Deus havia avisado, aconteceu à frente. E no mesmo instante, quando a voz do céu falou isto, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor... Então veja, que a figura é horrível, Imaginem essa situação, Nabucodonosor, um homem pomposo, real, era um rei, luxo, de repente se vê como um animal selvagem, cheio de penas, que cena horrível. Estava ele então todo desfigurado, aquele homem estava todo desfigurado. Cadê o poder dele? Cadê a majestade dele? É isso que o Senhor Deus está mostrando para aquele homem. Você não é nada, Nabucodonosor. Olha o que eu posso fazer com você. E ele ficou daquele jeito, por todo esse tempo, por 7 tempos, conforme diz a palavra. Mas ao fim daqueles dias, depois desse período, aí agora ele mesmo, Nabucodonosor, vai narrar. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para os céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Quem vê isso aqui, olha, se converteu. Não necessariamente, ele reconheceu. Vocês lembram que quando Jesus voltar, o que é que diz a Bíblia? Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
Mas nem toda língua que confessará Jesus Senhor será salva, não. Não são salvos, não. É que toda criatura, toda humanidade, de fato, tem que reconhecer. Assim como Nabucodonosor está aqui reconhecendo agora. A humanidade precisa entender que há um Deus soberano, que controla tudo e a todos. E ninguém aqui está acima dele, nem sequer chega perto dele. Mas a soberba humana tem essa capacidade de cegar o homem, como cegou a Nabucodonosor dele se achar. Quantas e quantas pessoas, nos dias de hoje mesmo, né, se acha tão, fica pisando, no pedestal e menosprezando as pessoas e acha que é melhor do que as outras. E todo mundo sabe que ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo sabe que tanto o rico quanto o pobre vai virar a mesma coisa, todo mundo vai virar pó. Todo mundo sabe que a glória humana é efêmera, passageira. Essa coisa de a pessoa achar que estou bem demais, estou faturando, estou tendo uma vida assim muito boa, e esquece de, não, depois eu vou buscar Deus, quando der tempo. O tempo está tão assim que eu estou tão preocupado em obter isso, fazer aquilo, depois eu vou buscar Deus. É um erro, porque as pessoas vão começar a se vangloriar pelo que tem, pelo que alcança, e vão esquecer de Deus. Isso é natural do ser humano pecador. Por isso que a palavra vem nos lembrar isso. Essa história contada aqui, essa narrativa de Nabucodonosor, da situação dele, é um grande exemplo para que nós não caminhemos de momento algum por este caminho. Em algum momento da nossa vida achar que a gente está no controle da situação, de que a gente pode fazer o que a gente bem entender, que a gente está bem e nada vai nos acontecer. Não. Nós só vamos estar bem enquanto nos mantivermos submissos à vontade de Deus. Só vamos estar bem enquanto nós demonstrarmos com a nossa vida a simplicidade que é o Evangelho em nós, fazendo-nos luz para este mundo, sal para esta terra, onde as pessoas vão perceber, sem nenhum esforço, que esse povo, essas pessoas que se dizem os filhos de Deus, os crentes, de fato eles vivem diferente, eles demonstram uma situação diferente. É o que se requer de cada um de nós, povo de Deus, e não andar por o caminho deste mundo, que é sedutor, que fica instigando a pessoa a dizer assim: olha, fulano, você, que nada, vai perder seu tempo indo para a igreja, vai lá, rapaz, vai curtir a vida, vai usufruir dos bens que Deus lhe deu e tal, e você é muito maior do que isso, né? Tem gente que não, eu perder meu tempo lá, aí acaba se destruindo, porque foge daquilo que é a melhor coisa para uma alma, é estar sujeita à vontade de Deus, é estar submissa à vontade do Senhor. Nabucodonosor aprendeu a duras penas a reconhecer que só o Senhor é Deus. Bendisse ele o Altíssimo, o louvou, o glorificou. E todos os moradores da terra, ele diz, são por ele reputados em nada. Deus, de fato, não precisa de nenhum de nós. Nós é que precisamos dele. Ai de nós, se dissermos, não, eu não preciso de Deus, eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que tem que ser vivida. Ai de nós. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Nenhum morador da terra, nenhum imperador, nenhum rei, nenhum governador, nenhum presidente, ninguém tem poder para dizer, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? O que é que você faz? Nenhum. Tão logo me tornou a vir o entendimento, Nabucodonosor continua, finalizando aí. Também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aí, Nabucodonosor encerra realmente entendendo a lição que ele recebeu da parte de Deus. Não adianta andar na soberba que vai ser humilhado. É o texto clássico lá do Provérbios, né? O provérbio diz que aqueles que vão se exaltar, elas vão acabar sendo humilhados. E o próprio Jesus também disse, né? Os que se humilham serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. Então não adianta fugir desse princípio que é bíblico. O Senhor é Deus, toda a glória seja a Ele. O nosso Deus, como nós entoamos aqui o louvor nesta manhã, é soberano. Ele é soberano. Os reis da terra estarão sujeitos a Ele, quer queiram, quer não, porque Jesus é o Rei dos reis e é Senhor dos senhores. Então, os seres humanos que se acham importantes e que importantes porque têm poder aqui nessa terra, não estarão nunca acima do nosso Deus. Podem fazer e acontecer o que quiserem aqui, mas vão prestar conta diante de Deus. Podem. Todo mundo que está revestido de autoridade e de poder neste mundo, hão de prestar conta diante de Deus. Por exemplo, vamos lá, de casa até as autoridades aí do mundo. De casa, o que eu falo? Nós, pais, somos as autoridades dentro de casa. O Senhor vai requerer de nós como nós estamos levando e conduzindo a nossa família. Aí vai se levando para os outros que exercem autoridade. Todos que estão revestidos de autoridade vão prestar conta diante de Deus. Por isso que devemos estar sintonizados com Ele. A minha vida tem sido levada, conduzida de acordo com a vontade de Deus, debaixo dessa vontade soberana? Se sim, é certo que você estará dentro da vontade de Deus. E você terá uma vida tranquila, você terá uma vida em paz, você terá uma vida próspera, desde que esteja continuando debaixo da soberania de Deus. Caso contrário, o juízo de Deus virá. Caso nós repudiemos, rejeitemos esse cuidado que devemos ter com relação à palavra de Deus, à vontade de Deus, nós vamos sofrer as consequências, tal como vai sofrer as consequências os ímpios e incrédulos que não servem a Deus, como aconteceu aqui em Nabucodonosor. Viram a consequência? Mas o que é que vai acontecer no final de tudo? Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não adianta. Pode demorar muito tempo, mas vai chegar o dia em que todo mundo vai ter que se dobrar diante de Deus. Então, melhor ainda quando você já está sujeito à vontade de Deus. Para nós, igreja do Senhor Jesus, a melhor coisa é estar sujeito à vontade de Deus, porque seremos certamente levados à sua presença para a eternidade, e lá continuaremos a glorificar, a exaltar o nosso Deus maravilhoso. Mas aqueles que ficam flertando com isso, dizendo, não, eu sei disso, mas veja bem, eu tenho muitas prioridades na vida, eu tenho outras coisas aí, os planos são outros. Qualquer plano que se faça sem estar na vontade de Deus não vai funcionar. Diz Provérbios, o coração do homem faz plano, mas a vontade vem do Senhor. É Deus que conduz soberanamente as nossas vidas. E feliz de nós, que sabemos dessa verdade e devemos viver por esta verdade, conduzidos por esta verdade de que Deus é soberano e que está no controle de todas as coisas. Nós não temos controle sobre nada, nada mesmo. Estava até ouvindo uma mensagem de um colega, não aqui fora do estado, mas conhecido meu, e ele dizendo assim, ele falando sobre essa questão do controle de tudo, né? E ele falou uma coisa, eu disse, é verdade mesmo, olha só. A gente faz plano, por exemplo, chega final de ano, né? A gente faz aquelas coisas, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo,
e tal. E é bom que se tenha esse planejamento, é importante. Mas veja, de repente o que acontece? Ou a pessoa pega uma enfermidade, ou a pessoa morre, ou a pessoa fica inválida, não consegue mais fazer mais nada, e todo aquele planejamento já foi, não serve para mais nada. Aconteceu recentemente aqui, uma jovem faleceu, atropelada aí num acidente, trabalhava aqui numa lanchonete e faleceu. Que tristeza. Aí a dona colocou na internet: olha, há uma semana atrás estávamos aqui conversando, normal, todo mundo se alegrando, com planejamentos e tal. Outra semana depois, a pessoa nem existe mais, já foi embora, está aqui o vazio. Pois é, está vendo? Fez-se planos, mas olha o que aconteceu. Ninguém esperava. Esse é o ponto, irmãos. Nós não sabemos de nada, o futuro pertence a Deus, de fato. Mas uma coisa é certa, o que nós sabemos hoje é que para a garantia do futuro eterno que devemos ter está em Cristo, que nos dá a vida eterna. Por isso que quando você está em Jesus, como nós aqui estamos, pela graça de Deus, pode acontecer o que acontecer, mas o seu futuro já está garantido. Nós sabemos para onde vamos quando partirmos deste mundo. Não sabemos como, nem quando, mas vamos partir. E quando partirmos, estaremos com Cristo para a eternidade. É isso que é importante para nós, para a gente se alertar e não ficar perdendo o nosso tempo, muitas vezes, com tantas coisas desta vida. É certo que você e eu temos que trabalhar, temos que dar conta das coisas de casa, tem a família para tomar conta, tem muitas coisas, tem as coisas para tomar conta, tem os animais para tomar conta, tudo isso. No entanto, qual é o fim principal do homem, para a gente encerrar agora? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse deve ser o objetivo principal. E sendo assim, o nosso Deus soberano estará cada vez mais atuando para o bem, de todos aqueles, que amam a Deus e andam de acordo com a sua vontade. Que Deus assim nos abençoe. Que o Deus soberano continue a nos ajudar a caminhar firme e forte nos teus caminhos, para a honra e glória dele mesmo. Ó Deus eterno, louvado, exaltado seja o teu nome. Gratos somos, ó Pai, por essa tua bondade para conosco, pelo teu amor, pela tua compaixão. Ó Deus, em reconhecendo a sua soberania, louvamos e bendizemos o teu nome pela tua graça, maravilhosa graça, que nos tirou, ó Deus, da condição de perdidos, pecadores, para a condição de salvos, de remidos pelo sangue de Cristo. E aqui estamos nós, ó Deus, através do estudo da tua palavra nesta manhã, a perceber a tua grandeza, a tua soberania, como o Senhor Deus domina tudo e a todos, e continuará a fazê-lo, porque tu és o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o mantenedor de tudo aquilo que o Senhor fez e faz. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Assim louvamos o teu nome e agradecemos o nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.